Eu vou te contar sobre uma vingança que não usou sangue. E foi exatamente por isso que destruiu o adversário de um jeito que nenhum massacre conseguiria. Em outubro de 1187, Saladino, o sultão do Egito e da Síria, entrou em Jerusalém com um exército de dezenas de milhares de guerreiros. A cidade que os cruzados haviam tomado 88 anos antes num banho de sangue que os cronistas da própria época descreveram com horror estava agora nas suas mãos. Ele podia fazer o que quisesse. Podia devolver o que havia sido feito. Podia transformar aquelas ruas em espelho do que aconteceu quando os cruzados chegaram em 1099, os corpos empilhados, os templos profanados, o sangue que, segundo as crônicas cruzadas escritas com orgulho, chegava aos joelhos dos cavalos no interior do Templo de Salomão. Podia. E escolheu não fazer. Não uma palavra foi derramada. Não um civil foi morto. Os cruzados que queriam partir receberam salvo-conduto. Os que não tinham dinheiro para pagar o resgate foram libertados com recursos do próprio bolso de Saladino. Igrejas cristãs foram preservadas. Monges e freiras receberam escolta segura para fora da cidade. O mundo cristão, que havia se preparado para receber notícias de massacre, recebeu algo que não sabia como processar. Recebeu misericórdia. E essa misericórdia, calculada, pública, deliberada, foi a arma mais devastadora que Saladino poderia ter escolhido. Mas antes de chegar ao dia da conquista, eu preciso te levar ao dia de 1099. Porque sem entender o que aconteceu quando os cruzados tomaram Jerusalém, você não consegue entender o peso do que Saladino fez 88 anos depois. Julho de 1099. O calor da Palestina no verão. A primeira cruzada havia partido da Europa 4 anos antes. Uma multidão de cavaleiros, camponeses, clérigos e aventureiros movidos por uma mistura de fé, ambição e o apelo do Papa Urbano II em Clermont, em 1095, que havia prometido remissão dos pecados a quem libertasse Jerusalém dos muçulmanos. O que chegou às muralhas de Jerusalém em junho de 1099 havia sobrevivido a 4 anos de marcha, fome, doenças, batalhas e deserções. Havia partido com talvez 100.000 homens da Europa. Chegou com talvez 15.000 em condições de combate. Estavam exaustos, famintos, fervorosos. E quando as muralhas caíram, em 15 de julho de 1099, o que se seguiu foi documentado pelos próprios participantes com uma combinação de satisfação religiosa e detalhes que hoje são impossíveis de ler sem perturbação. O cronista cruzado Raimundo de Agiles escreveu que os cavaleiros andavam pelo templo com sangue até os tornozelos e aos joelhos. Fulchério de Chartres descreveu corpos de judeus e muçulmanos empilhados pelas ruas. A grande mesquita foi saqueada. A cúpula da rocha, um dos lugares mais sagrados do Islã, foi transformada em igreja. Estima-se que entre 30.000 e 70.000 pessoas foram mortas em um dia. E os cronistas cruzados descreveram aquilo como a realização da vontade de Deus. Essa memória, viva, documentada, transmitida de geração em geração, era o contexto em que Saladino cresceu, estudou e se tornou o que se tornou. Yusuf ibn Ayyub. Esse era o nome real de Saladino. Nasceu em 1137 ou 1138, em Tikri, no atual Iraque, numa família curda a serviço do poder turco. Cresceu no Egito, onde seu tio Shirkuh era o principal general do califado fatímida. Era culto, falava árabe e curdo fluentemente, havia estudado teologia islâmica com seriedade, e tinha uma capacidade de liderança que se revelou cedo, não do tipo que grita e intimida, mas do tipo que escuta, pondera e decide com uma clareza que as pessoas ao redor reconhecem instintivamente como autoridade. Em 1169, com 31 anos, tornou-se vizir do Egito. Em 1174, após a morte do sultão de Damasco, expandiu sua autoridade para a Síria. Em 1187, controlava um território que cercava o reino cruzado de Jerusalém por todos os lados. Mas antes de 1187, havia 1187 anos de fragmentação islâmica.
E aqui está o detalhe que a maioria das histórias sobre Saladino subestima. Sua conquista de Jerusalém não foi apenas uma vitória militar sobre os cruzados. Foi o resultado de décadas de trabalho político para unificar um mundo islâmico que havia estado mais ocupado lutando contra si mesmo do que contra os invasores francos. O Califado Abássida em Bagdá versus o Califado Fatímida no Egito, sunitas versus ismaelitas, rivalidades dinásticas, guerras de fronteira entre estados muçulmanos enquanto os cruzados consolidavam o controle da Terra Santa. Saladino unificou. Primeiro o Egito. Depois a Síria. Depois a Mesopotâmia. Não apenas pela força, pela combinação de força, casamentos dinásticos, diplomacia cuidadosa e uma capacidade de apresentar a Jihad, a Guerra Santa pela reconquista de Jerusalém, como projeto político que transcendia as divisões internas. A Jihad era a cola. Jerusalém era o símbolo. E Saladino foi o homem que transformou o símbolo em campanha. Julho de 1187. O desfiladeiro de Hattin. A batalha que decidiu o destino de Jerusalém não foi travada em Jerusalém. Foi travada numa planície perto do Mar da Galileia, sob um calor que os cruzados, cobertos de ferro, a cavalo, desidratados após uma marcha noturna por terreno árido, não estavam em condições de suportar. Saladino havia passado semanas construindo a situação que queria. Havia sitiado a cidade de Tiberíades, à beira do Mar da Galileia, para forçar o exército cruzado a reagir. A esposa do conde Raimundo III de Trípoli estava dentro da cidade sitiada. A pressão para uma resposta militar era enorme. O rei Guido de Lusignan, que comandava o exército cruzado, recebeu conselhos opostos. Raimundo III, o homem mais experiente do conselho, que havia passado anos como prisioneiro muçulmano e que entendia Saladino melhor do que qualquer outro nobre cruzado, aconselhou prudência. Disse que Tiberíades era uma armadilha. Que Saladino queria exatamente que o exército cruzado marchasse pelo deserto até o lago. Que a superioridade cruzada estava nas suas posições defensivas, não em campo aberto contra a cavalaria leve que conhecia o terreno. Guido ouviu. E então, naquela noite, o grão-mestre dos templários veio ao seu ouvido e disse o oposto, que recuar seria covardia, que Deus estava com os cruzados, que o exército estava pronto. Na manhã seguinte, Guido deu a ordem de marcha. Raimundo sabia o que aquilo significava. Em 13 e 4 de julho de 1187, nos cornos de Hattin, uma formação vulcânica em forma de chifres que deu nome à batalha, o exército cruzado foi cercado, desidratado, privado de acesso à água do lago que estava visível ao longe, submetido a ataques de cavalaria leve muçulmana que recuava quando os cruzados avançavam e atacava quando paravam, e a incêndios de vegetação seca que o vento empurrava sobre a posição cristã. Foi uma destruição sistemática. O exército cruzado que havia existido, a força militar que havia mantido o reino de Jerusalém por quase um século, foi aniquilado em 2 dias. O rei Guido foi capturado. A verdadeira cruz, a relíquia mais sagrada do exército cruzado, o fragmento que supostamente pertencia à cruz de Cristo, carregada em batalha como talismã, foi capturada. E quando a notícia chegou a Jerusalém, a cidade compreendeu que não havia mais exército para defendê-la. Setembro de 1187. Saladino avança para Jerusalém. A cidade estava em pânico. A população havia explodido, refugiados das cidades e castelos tomados após Hattin haviam convergido para Jerusalém, o único lugar que parecia seguro. Havia talvez 60.000 pessoas dentro das muralhas para defender uma cidade que normalmente tinha 1/3 desse número. O defensor era Baliano de Ibelin, um nobre cruzado que havia entrado na cidade originalmente para resgatar sua família e que, por ausência de qualquer outra liderança, acabou assumindo o comando da defesa. Havia apenas 2 cavaleiros dentro das muralhas. Baliano cavalgou jovens nobres. O cerco começou em 20 de setembro de 1187. E em 5 dias, estava claro que a cidade não podia ser defendida.
As muralhas estavam cedendo sob a artilharia muçulmana. Os defensores eram poucos e mal treinados. E Saladino, que havia posicionado o exército do lado norte da cidade, o lado de onde havia partido o ataque cruzado em 1099, num simbolismo deliberado que nenhum dos dois lados ignorou, estava em posição de força absoluta. Baliano saiu para negociar. O que aconteceu a seguir é o coração dessa história. Baliano pediu rendição com termos. Saladino recusou inicialmente. Havia feito o voto de tomar a cidade pela força, como os cruzados a haviam tomado. Baliano respondeu com uma ameaça que era, ao mesmo tempo, desesperada e completamente irracional. Se Saladino não aceitasse termos honrosos, os cruzados destruiriam tudo dentro das muralhas antes de rendê-la. Os 5.000 prisioneiros muçulmanos que estavam na cidade seriam mortos. A cúpula da rocha seria demolida. Os cavalos seriam abatidos. Não restaria nada para conquistar além de ruínas e cadáveres. Era o último recurso de quem não tinha mais nenhum outro. Saladino recuou. Consultou seus conselheiros. E aceitou os termos. Os cruzados pagariam resgate. 10 dinares por homem livre, 5 por mulher, 1 por criança. Quem não pudesse pagar ficaria escravo. Parecia um acordo frio. O que aconteceu depois transformou em lenda. 2 de outubro de 1187. Saladino entra em Jerusalém. O irmão de Saladino, Al-Adil, comovido com a cena dos pobres que não podiam pagar o resgate, pediu ao sultão um presente, 1000 cativos libertos da sua parte do espólio. Saladino concedeu. Al-Adil os liberou imediatamente. O patriarca Heráclito, o líder religioso cristão de Jerusalém, saiu da cidade carregando não apenas suas vestes e relíquias mas cofres de ouro da igreja. Saladino deixou. Seus generais protestaram. Ele respondeu que sua palavra havia sido dada. Saladino abriu pessoalmente a bolsa para pagar o resgate de pobres que não tinham como pagar. Igrejas foram preservadas. O Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado do cristianismo, onde Cristo supostamente foi sepultado, ficou aberto. Sacerdotes cristãos continuaram celebrando suas missas. Os cruzados que queriam partir, partiram. Os que queriam ficar como súditos, ficaram. Não houve massacre. Não houve profanação sistemática. Não houve o tipo de violência comemorativa que os cruzados haviam praticado em 1099 e que Saladino tinha todo o direito histórico, moral e militar de replicar. Um cronista cristão da época, um homem que havia escrito sobre os muçulmanos em termos que refletiam os preconceitos normais do seu tempo, não conseguiu evitar a admiração. Escreveu que Saladino havia sido mais misericordioso com os cristãos do que os cristãos haviam sido com os muçulmanos. Essa frase, escrita por um inimigo, diz mais do que qualquer elogio poderia dizer. Mas eu preciso que você entenda algo sobre essa misericórdia que às vezes se perde na narrativa. Ela não foi impulsiva. Não foi fraqueza. Foi política. Saladino entendia que o mundo que estava construindo precisava de uma base diferente da que os cruzados haviam usado. Os cruzados haviam chegado à Terra Santa como conquistadores que não pretendiam integração, que haviam construído um reino de segregação, onde os muçulmanos e judeus locais viviam como súditos de segunda classe quando viviam. Esse modelo havia criado 100 anos de ressentimento e resistência que, no fim, havia contribuído para a própria vulnerabilidade do reino. Saladino queria construir outra coisa. E sabia que a forma como você conquista uma cidade diz às gerações seguintes o tipo de civilização que você representa. Os cruzados haviam dito uma coisa em 1099. Saladino disse outra em 1187. E o mundo ouviu as duas. O impacto na Europa cristã foi sísmico. A notícia da queda de Jerusalém chegou ao Papa Gregório VIII em outubro de 1187. O Papa morreu 2 meses depois. Alguns dizem que foi de desgosto. Seu sucessor, Clemente III, convocou a Terceira Cruzada, a que reuniria Ricardo Coração de Leão da Inglaterra,
Filipe II da França e o Sacro Imperador Romano Frederico I Barbarossa, que morreu afogado durante a marcha antes de ver a Terra Santa. A Terceira Cruzada não reconquistou Jerusalém. Conseguiu, num acordo negociado entre Ricardo e Saladino em 1192, o direito de peregrinos cristãos visitarem a Cidade Santa desarmados. Um acordo entre dois homens que nunca se encontraram pessoalmente, mas que trocaram mensageiros, presentes, pelos relatos, mútua admiração. Ricardo enviou a Saladino frutas e neve para gelar bebidas quando soube que o sultão estava doente durante uma campanha. Saladino enviou cavalos de presente quando o cavalo de Ricardo foi morto em batalha. Era o tipo de gesto que existia num espaço que a ideologia não alcança, o reconhecimento de que o adversário tinha qualidades que mereciam respeito independentemente de qual lado das muralhas você estava. Essa relação, essa estranha cortesia entre inimigos num século que não era conhecido pela cortesia, diz algo sobre ambos os homens que as batalhas sozinhas não conseguem dizer. Saladino morreu em março de 1193. Tinha 55 ou 56 anos. Havia passado os últimos anos da sua vida em campanhas quase contínuas, sem tempo para administrar o vasto território que havia unificado. Quando morreu, seus tesoureiros encontraram apenas um único dinar de ouro e 47 dirhams de prata, tão pouco que não chegava para pagar o próprio funeral. O homem que havia conquistado Jerusalém e dado a volta ao mundo islâmico não havia acumulado riqueza pessoal. Havia dado aos pobres que não podiam pagar o resgate, aos soldados que precisavam de equipamento, às cidades que precisavam ser reconstruídas, às causas que considerava justas. Isso também foi documentado pelos cronistas cristãos da época, com a mesma admiração desconfortável. O luto pela morte de Saladino foi genuíno e amplo no mundo islâmico, não apenas entre seus aliados, mas entre povos que ele havia governado com uma firmeza que às vezes beirava a dureza, mas que havia sido reconhecida, na maioria das vezes, como justa. E no mundo cristão, entre os cruzados que haviam perdido Jerusalém para ele, entre os reis que haviam combatido contra ele, entre os cronistas que o haviam descrito como inimigo, havia algo que não era exatamente luto, mas que também não era apenas alívio. Era o reconhecimento de que havia algo no mundo que havia sumido com aquela morte. Algo que não tinha nome fácil. Algo que as guerras raramente produzem e que aquele homem específico havia produzido de uma forma que obrigava todos ao redor a notar. A vingança de Saladino. Eu preciso nomear isso com precisão, porque é a palavra que esse canal carrega e porque merece ser examinada com cuidado quando aplicada a essa história. O que Saladino fez em Jerusalém em 1187 foi uma vingança. Mas não do tipo que a palavra normalmente evoca, não o sangue espelhado, não o massacre respondido com massacre, não o ódio acumulado devolvido com juros de violência. Foi uma vingança de outra ordem. Foi a vingança do comportamento contra o comportamento. Da misericórdia demonstrada onde todos esperavam crueldade. Do contraste deliberado e público entre o que os cruzados fizeram em 1099 e o que Saladino fez em 1187. Esse contraste, mais do que qualquer batalha vencida, mais do que qualquer território reconquistado, foi o que ficou gravado nas memórias. O que foi copiado pelos cronistas de ambos os lados. O que ainda hoje é o detalhe que todo historiador menciona quando fala de Saladino. Não o general. Não o estrategista de Hattin. O homem que entrou em Jerusalém e não matou ninguém. Essa é a parte da história que atravessou 8 séculos intacta. Porque o sangue se dissolve no tempo. O comportamento permanece. E a pergunta que essa história deixa, que eu não consigo resolver de forma limpa e que entrego para você, é esta. Quando o seu adversário age melhor do que você nas circunstâncias em que você o colocou, o que isso diz sobre você? Os cruzados criaram as circunstâncias de 1187 com o que fizeram em 1099. Saladino escolheu não responder no mesmo nível. E essa escolha,
Esse momento de contenção deliberada num homem que tinha toda a legitimidade histórica para a brutalidade, foi o que transformou uma vitória militar numa vitória civilizacional. Uma dura de suportar. Porque vitórias militares cicatrizam. Vitórias civilizacionais ficam. Mas eu preciso voltar a um detalhe que passei rápido demais, porque ele ilumina algo sobre Saladino que as análises políticas tendem a deixar de lado. A Cúpula da Rocha. Quando os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, transformaram a Cúpula da Rocha em igreja cristã. Colocaram uma cruz no topo. Instalaram altares. Apagaram as inscrições árabe que decoravam as paredes internas com versículos do Alcorão e as cobriram com imagens cristãs. Para o mundo islâmico, isso não foi apenas uma profanação arquitetônica. Foi um apagamento. A Cúpula da Rocha é construída sobre a pedra da fundação, o lugar onde, segundo a tradição islâmica, Maomé ascendeu aos céus durante a jornada noturna. É o terceiro lugar mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Ter aquele lugar coberto de cruzes e imagens cristãs por 88 anos era um ferimento que não cicatrizava. Quando Saladino entrou em Jerusalém, uma das primeiras ordens que deu foi a limpeza da Cúpula da Rocha. Mas não foi uma destruição do que os cruzados haviam feito, foi uma restauração. As cruzes foram removidas. As paredes foram lavadas com água de rosas, água perfumada, trazida especialmente para o ritual, porque a purificação não seria apenas funcional mas simbólica, sensorial, permanente na memória de quem participou. E quando a cúpula foi restaurada, Saladino rezou lá. Esse gesto, a oração pessoal do sultão num lugar que havia estado fechado ao Islã por 88 anos, foi um dos momentos mais documentados da conquista. Cronistas islâmicos descreveram as lágrimas nas faces dos guerreiros que assistiram. O peso de uma espera de gerações chegando ao fim. Não com um grito de triunfo. Com uma oração. Essa é a textura da liderança de Saladino que as batalhas não mostram completamente. E tem um último elemento dessa história que me perseguiu durante toda a pesquisa. A verdadeira cruz. A relíquia capturada em Hattin, o fragmento que os cruzados acreditavam ser da cruz de Cristo, que haviam carregado em batalha durante décadas como proteção divina, nunca foi devolvida. Ricardo Coração de Leão pediu pela verdadeira cruz nas negociações de 1192. Saladino disse que não sabia onde estava. Alguns historiadores acreditam que era verdade, que a relíquia havia sido perdida no caos de Hattin ou nas redistribuições de espólio que se seguiram. Outros acreditam que foi guardada deliberadamente, como símbolo permanente da vitória. Nunca foi encontrada. E essa ausência, essa relíquia que desapareceu em 1187 e que nunca mais foi vista, é, de uma certa forma, o símbolo mais preciso de toda a história. O objeto que os cruzados acreditavam ser sagrado o suficiente para protegê-los em batalha, que havia estado presente no dia em que tudo foi perdido, que sumiu sem deixar rastro. Algumas coisas que se perdem não voltam. E talvez o que a perda da verdadeira cruz represente, além do objeto em si, seja a perda da certeza que os cruzados haviam trazido de Clermont em 1095. A certeza de que Deus estava do seu lado. De que a causa era justa. De que a violência em nome da fé era redimida pela fé em si. Saladino não apenas tomou Jerusalém. Tomou essa certeza. E substituiu por uma pergunta que o mundo cristão levou séculos para parar de fazer. Como um infiel, usando a palavra que os cruzados usavam, conseguiu agir de forma mais cristã do que os cristãos? Não há resposta confortável. Nunca houve. E talvez seja por isso que o nome de Saladino foi preservado com admiração nas crônicas europeias medievais de uma forma que nenhum outro líder islâmico da época foi preservado, porque a pergunta que ele colocou era incômoda demais para ser simplesmente apagada. Era mais fácil admirar o homem do que responder à pergunta. E a pergunta ficou. Está aqui agora. 8 séculos depois. Ainda esperando uma resposta que faça sentido.